Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder voltar a falar com você através deste canal, onde juntos vamos refletir na bendita Palavra de Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14, dos versículos 32 a 42, onde vamos nessa oportunidade refletirmos junto sobre a bendita Palavra de Deus. Neste texto que nós vamos ler com você, nós encontramos uma situação muito dramática na vida de Jesus. E a maneira como Jesus agiu, como que ele se comportou, a maneira como foi as suas atitudes ao lidar com isso, nos dá munição, nos dá uma maneira correta de entender como viver, como organizar a vida e principalmente como orar. Eu quero compartilhar com você, nessa oportunidade, aprendendo a orar com quem ora. Ou seja, aprendendo a orar com Jesus. Vamos junto? Veja comigo o texto bíblico. Os dois primeiros versos, 32 e 33. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Então começou a afligir-se e a angustiar-se. A primeira lição que eu quero que você entenda, através da palavra de Deus, da vida de Jesus, é que nós precisamos uns dos outros para orar. Alguém já disse que nós não somos uma ilha. Nós somos pessoas que precisamos de relacionamentos, precisamos de proximidade. E neste texto nós podemos olhar para a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e entendermos que Ele, sendo Deus, sendo todo-poderoso, sem pecado, cheio de justiça, qual foi a atitude dele na hora que ele precisava de orar, na hora que ele precisava de se fortalecer? Num dos momentos mais dramáticos da sua vida, em que aproximava a hora da sua morte, Jesus chamou seus amigos. E ele ensina para nós, oração, nós precisamos de uns dos outros. Nós precisamos do irmão, da irmã, do parente, nós precisamos do pastor, do diácono, nós precisamos de formar um exército onde a luta não é solo, não é carreira solo, mas é a luta de um exército, lutando juntos. A vitória de um é a vitória de todos, porque nós estamos orando junto. Jesus chama os seus discípulos e eles vão e falam assim: fica um grupo aqui, mas eu quero pelo menos esses três aqui, ó. Vem comigo. E ele vai e ele começa a orar. Ele não quer orar sozinho. Por quê? Porque ele entende que oração é melhor quando se ora junto. Você já tem um companheiro de oração? Você já tem alguém que ora por você e com você? É hora de você, se você ainda não tem, você buscar essa pessoa. Essa pessoa que tem a alegria de compartilhar com você as suas dores, os seus fardos de oração. Mas a segunda lição que eu quero compartilhar com você está no versículo 34. Sobre este tema tão importante, aprendendo a orar com quem ora. Precisamos entender que até mesmo os grandes homens de oração sofrem angústia e tristeza. É isso que o versículo de número 34 nos ensina. Olha aqui comigo. E disse-lhes: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui comigo e vigiai. Jesus, ele está no momento doloroso, no momento de dor, de angústia, de tristeza, sofrendo o dia mais terrível da sua vida, talvez a pior de todas as angústias que ele está passando. E o que ele fala com seus companheiros? Vigiai comigo. Ou seja, não sai de perto de mim. Jesus está dizendo o quê? Você pode ser um gigante de oração, o homem da maior de todas as fés. Pode ser aquele homem de uma fé que move montanha. Mas vai ter um dia na sua vida em que você vai se sentir sem chão. Você vai se sentir com medo, você vai se sentir angustiado. E nesta hora você não pode ter o medo, ter o orgulho de afastar, de dizer não preciso de ninguém. Jesus falou assim: fica comigo, vigia comigo, me ajuda em oração. Por que Jesus fala isso? Por que Jesus insiste nessa tese? Eu acredito que para mostrar para mim e para você que sozinho
nós não somos ninguém, que nós precisamos uns dos outros, porque nós temos os nossos momentos de angústias e tristezas, e nessas horas são os companheiros de oração que vai nos ajudar. E a terceira lição que eu quero compartilhar com você, precisamos entender que a oração é para o nosso Deus, é para mudar, não é para, desculpa, a oração não é para mudar a Deus, a oração é para mudar a mim. Entenderam isso? A oração não é para mudar a Deus, a oração é para mudar a mim e a você. Olha comigo o versículo 35 e 36. Adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se em terra e começou a orar, para que, se possível, ele não tivesse de passar por aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer. É isso que Jesus está nos ensinando. Que a oração não é para a gente fazer Deus mudar de ideia. Olha, Deus vai mudar de ideia, Deus vai mudar o plano dele. Na oração é para quebrantar os nossos corações e mostrar para nós que nós dependemos de Deus. Mas nesse versículo também, esses dois versículos também nos ensinam uma coisa muito interessante. O texto, Jesus fala assim na oração: se possível, o que ele está dizendo? Ele crê que Deus é o Deus do impossível. E ele está ensinando para nós, nós precisamos crer nisso. Nós precisamos buscar a Jesus incansavelmente. Mas não dizendo assim, eu quero desse jeito, eu quero daquele jeito. É dizendo para Jesus, eu quero a sua vontade na minha vida, porque a sua vontade é a melhor coisa para mim. A vontade de Deus é a melhor coisa para as nossas vidas. Imagine o próprio Jesus, a Bíblia diz que ele é Deus, Deus encarnado. Ele tinha toda a autoridade, ele tinha acesso ao trono do Pai. Ele até diz no verso 36 de uma maneira carinhosa, Abba, Pai, ou seja, papai. Mas ele está dizendo, se possível. Ele não está dizendo, o Senhor tem que fazer. O que Jesus está nos ensinando? Nós não podemos mandar em Deus. A oração é para fazer de nós servos submissos à vontade de Deus. E a quarta lição que eu quero compartilhar com você, precisamos entender que a oração é uma batalha contra a carne. Entendeu isso? Oração é batalha. Veja comigo os versículos 37 e 38, que diz assim: voltando aos discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse texto nos ensina que nós precisamos urgentemente entender que a oração é uma batalha. Ela é uma batalha porque a nossa carne, ela é fraca. E a nossa carne quer vencer o nosso espírito. Existe essa batalha travada. O espírito quer fazer a coisa certa, de acordo com a vontade de Deus, mas a carne quer a sua satisfação, que é o pecado, que é os prazeres. Então Jesus insiste com Pedro: meu filho, você está dormindo, você é soldado, você faz parte do meu exército, você não pode ficar o tempo todo dormindo. Este dormir aqui não quer dizer que você não vai chegar na sua cama, deitar e dormir a noite toda. Este dormir aqui é o sono espiritual. Ali ele estava dormindo o sono físico. Mas é aquele sono espiritual que a pessoa não reage, não ora, não lê a Bíblia, não quer ir para o culto, não quer buscar a presença de Deus, não quer ser dependente de Deus. Jesus está chamando nós para dizer: trave uma batalha. Isso exige uma luta desesperada contra a carne. Porque a nossa carne, ela é egoísta. Ela só quer satisfazer os seus próprios desejos, suas próprias vaidades. Mas nós precisamos entender que nós somos chamados por Deus para viver para Deus e fazer a vontade de Deus. Como que nós vamos conseguir isso?
palavra de Deus. Oração, leitura da Bíblia, dependência de Deus. Buscando o exemplo que o próprio Jesus nos ensinou. É através dos ensinos de Jesus. É através do nosso relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Através da comunhão da igreja, através da oração, da leitura da Bíblia. Através da busca por crescimento, a busca por santidade, a busca por dependência de Deus. Assim nós vamos vencer essa batalha. E em quinto lugar, precisamos entender que mesmo sozinho, temos que continuar orando. Entendeu o que eu falei? Mesmo sozinhos, temos que continuar orando. Eu acho interessante que Jesus, ele começa a trajetória desse texto, na vida de Jesus, mostra que Jesus não quer ficar sozinho. E ele fala assim, pessoas junto com nós é bom. Mas aí vem aquela pergunta, se as pessoas se forem, se as pessoas desanimarem, se as pessoas desistirem, se as pessoas pararem de orar, se as pessoas pararem de ir na igreja, se as pessoas pararem de servir a Deus, o que eu vou fazer? A minha fé em Deus depende do meu pai, depende da minha mãe? A minha fé em Deus depende da esposa, do marido, dos filhos? Depende do pastor? Ou a minha base de relacionamento com Deus está entre eu e Jesus Cristo? Nós precisamos responder essa pergunta nas nossas vidas. Muitas pessoas, depois que a mãe para de ir para a igreja, nunca mais volta. Depois que o pai para, nunca mais volta. Outras pessoas, depois que um determinado pastor saiu daquela igreja, nunca mais volta. Quem essa pessoa está seguindo? A quem essa pessoa está adorando? Se você tem um compromisso com Jesus, você vai continuar de pé. E veja comigo os versículos 39 ao 40. Esses dois versículos dizem assim: então ele se retirou de novo e orou, proferindo as mesmas palavras. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. Observe que Jesus, ele vai orar e ele chama um grupo de pessoas e fala assim: eu quero vocês aqui comigo, vigilante, comprometido, entregue à oração. Mas o que essas pessoas fazem? Elas não têm força. Talvez eu estou falando para alguém que perdeu a sua força, perdeu a sua esperança, perdeu a sua motivação, perdeu a sua alegria de servir a Jesus. Eu quero chamar você, meu amigo, voltar para Jesus urgentemente. Voltar a sentir aquilo que Davi fala lá no Salmo 51. Torna, Pai, dar-me a alegria da salvação. Sentir a alegria de estar reunido com os irmãos. Sentir a alegria de ter o seu quartinho solitário para oração. Sentir a alegria de abrir a palavra de Deus todos os dias e buscar nela o alimento para a sua alma. Nós precisamos disso. O texto fala que todos estavam dormindo. Jesus entristece com isso. Mas sabe o que acontece? Jesus continua orando. Com isso nós aprendemos que quando todos param, nós precisamos ficar de pé. Talvez Deus nos levantou para aquela situação específica, onde muitos estão desanimados, muitos estão querendo parar, muitos estão olhando para trás, mas Jesus está dizendo: meu filho, eu escolhi você, eu tenho um projeto na sua vida, fique de pé. Fique de pé e não desista. Jesus, ele só fala para Pedro, ele ora proferindo as mesmas palavras, ele volta e ele fala assim: vocês ainda estão dormindo? Eles não têm resposta. Quando nós estamos dormindo espiritualmente, quando nós estamos entregues ao desânimo, à letargia espiritual, muitas das vezes nós não sabemos o que responder. Um pastor nos visita: o que você precisa, irmão? O que aconteceu? Eu não sei. Irmão, o que está vendo na sua vida? Eu não sei. Por que acontece isso? Porque perdeu aquele primeiro amor, perdeu aquele entusiasmo de servir a Jesus. É hora de você pedir: Senhor, eu quero voltar a ter compromisso com o Senhor, eu quero ter alegria na oração. Meu querido irmão, minha querida irmã, foi para este tempo de pandemia, que milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo já partiram para a eternidade. Eu e você ainda estamos aqui, em março
de 2021. Por que que nós estamos aqui? Porque Jesus tem um projeto para nós aqui. Não importa se você está se sentindo sozinho. Você não está sozinho, porque tem uma promessa de Jesus na sua vida, que ele diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 20, na última parte: estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Você não vai ficar sozinho. Você não está desamparado. Eu não esqueci de você. Eu estou cuidando de você. Eu estou ouvindo a sua oração. Eu estou, inclusive, respondendo às suas orações. Fique de pé. Fique de pé na presença de Jesus e não desista de orar. E a sexta e última lição que eu quero compartilhar com você, nesse tema, aprendendo a orar com quem ora. Ou seja, nós estamos aprendendo com o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos entender que quando ajoelhamos para orar, vamos ter força para levantar e lutar. Preste atenção no que eu vou falar de novo. Quando nós ajoelhamos para orar, encontramos força para levantar e lutar. Veja comigo os dois últimos versos, 41 e 42. Ao voltar pela terceira vez, 3 vezes abandonaram Jesus, lhes disse: ainda dormes e descansais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos embora. Aquele que me traz se aproxima. Os irmãos percebem que Jesus, ele não foge. Jesus, ele não corre. Ele não se esconde. Ele não se desespera. Ele só diz assim: está se cumprindo. Basta. Vamos sair daqui. Mas vamos ficar firmes. Por que que Jesus se levanta? Por que que Jesus tem coragem de se manter de pé? Por que que Jesus não se desespera neste momento tão difícil da vida dele? Porque ele estava orando. Quando nós nos prostramos em oração, temos força para ficar de pé diante dos piores problemas que a vida coloca diante de nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, aprenda a orar com Jesus. Aprenda através da palavra de Jesus. Busque a presença de Jesus. Este tempo tão difícil, esse tempo tão complicado, é uma grande oportunidade que temos de aprendermos a sermos dependentes de Jesus e viver para Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ilumine os seus passos e que você tenha oportunidade de praticar aquilo que Jesus ensinou. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus eu entrego em tuas mãos a vida do teu filho, da tua filha que ouvirem esta palavra. Que eles sejam abençoados, não porque eu preguei, mas é porque a tua palavra é bênção. Nós oramos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima oportunidade.